Nosso prota então e sua família estavam se preparando para ir diretamente para o leilão. E nesse momento vemos que a carruagem deles tinha chego, e eles então estavam indo diretamente para aquele leilão, aonde simplesmente eles poderiam encontrar os itens que Arthur estava querendo. Sem contar que, como ele era o dono do leilão, ficava ainda mais fácil dele conseguir os itens. Eles então começaram a conversar, e o lanceiro então começou a dizer que não acreditava que ele teve que passar por tudo aquilo após cair daquele penhasco. Ela então começou a dizer que, considerando tudo aquilo, pelo menos ele foi capaz de achar um vínculo. E isso era algo que até os aventureiros experientes e nobres raramente eram capazes de possuir. Tanto que os chifres gêmeos, mesmo sendo poderosos, nenhum deles possuía algum vínculo. Art então disse que esse era um dos motivos dela ser tão especial para ele. E após toda aquela conversa que eles estavam tendo, eles simplesmente chegaram no local e já foram atendidos pelos mordomos do lugar, enquanto eles diziam que todos eram bem-vindos. Arthur então, saindo da carruagem, começou a observar o lugar e disse que aquele lugar era maravilhoso e aquele era realmente o leilão de Hestia. E mesmo ele sendo um rei em sua vida passada, aquela era uma das vistas mais bonitas que ele tinha visto em todo lugar. E aquele evento ainda era muito importante para os nobres e aventureiros. Eles estavam muito ansiosos para poder comprar vários itens. E aquilo não era simplesmente uma celebração, mas também uma chance única de ver e até talvez comprar artefatos inestimáveis que estavam guardados e trancafiados especialmente para aquele evento. E nisso nosso prota viu que realmente tinha muitas coisas, até mesmo vários núcleos de besta naquele lugar. Vincent, então animado, começou a dizer que aquele era um grande dia e todos iriam se unir e ter certeza de que não haveria erros naquele evento. Enquanto isso, Art observava a diferença do seu pai, enquanto direcionava cada time para o seu devido lugar. Ele percebia que o seu pai mudava totalmente o semblante quando estava trabalhando de forma séria. Ela então começou a dizer que seu pai, na verdade, era um grande líder e por isso que ele conseguia fazer isso. Então ela disse que mesmo substituindo ele no lugar dos chifres gêmeos, ela ainda não conseguiu alcançar o seu nível de poder. Mal ela sabe que o nosso prota já até superou o pai dele. Mas mesmo assim ela disse que de qualquer forma ela iria se juntar ao seu pai agora e mais tarde falava com ele. Após isso então sua mãe chamou ele, dizendo que eles iriam entrar e Vincent e seu pai se juntariam a eles depois. Após isso então nosso prota entrou naquele salão e viu que sinceramente o lugar era muito lindo, sem contar que era gigantesco, e também notou que aquele homem que estava lá no centro deveria ser o leiloeiro daquela noite. Ele então continuou admirando por um certo tempo, até que então a esposa de Vincent apareceu e perguntou o que o nosso prota tinha achado a respeito do leilão. Ele então disse que ela estava bem equivocada com a palavra casa, já que ela disse que seria parecido com a casa dela, mas aquele lugar era completamente maior. Então ela ficou muito feliz de o nosso prota ter gostado daquele lugar, enquanto a sua mãe estava rindo de nervoso. A Lilia então disse que ele deveria esperar até ver os camarotes no topo. Após tudo isso, nosso prota então começou a subir as escadas para chegar no camarote, onde a família dela e a família real também iriam ficar localizados. O nosso prota só pensava em uma coisa, ele via que aquele lugar era realmente grandioso, então ele esperava muito que os itens também que iriam ser leiloados também fossem. Tabitha já disse alegre que eles estavam esperando convidados especiais, mas não era para agora, e sim para mais tarde, e que eles deveriam se sentir em casa enquanto estivessem ali. Após um tempo, então, percebemos que o leilão estava começando. Lilia então chamou a Ellie para poder assistir de perto, enquanto o nosso prota também estava se aproximando. Eles então perceberam que estavam chegando muitas pessoas, e realmente era um dos maiores eventos daquela cidade. Ela, enquanto isso, estava tentando contar quantas pessoas que tinham lá embaixo e as meninas acharam super fofo, mas Lilia então chamou ela para poder ir brincar de outra coisa. No caso de soco-soco, bate-bate, soco-soco, gira-gira. Na sociedade pode ter outro nome, mas literalmente eles foram brincar disso. Parecia que realmente o clima estava muito agradável e tudo estava correndo bem. E o nosso protagonista até pensou que tudo estava muito bem, já que todos estavam se divertindo ali. Então o mordomo chegou e disse à senhorita Hestia que os convidados principais tinham chego.
Eles então se prepararam para poder receber esses convidados que eram muito especiais, e após isso eles entraram, acompanhados de diversos guardas e até um eleito mágico poderosíssimo que estava acompanhando eles. Vincent também já tinha sido avisado e já estava na porta esperando por eles. E após isso começou a apresentar todos os convidados a seus familiares, dizendo que a sua majestade se chamava Brain Grader, a sua esposa se chamava Priscilla Grader e depois o príncipe Kurt e a princesa Kathleen. Nosso Prota então e todos eles se ajoelharam para recebê-los. Enquanto nosso Prota estava ali ajoelhado, ele sentia a mesma presença que quando sentiu no reino dos elfos, quando ele ficou perto da família real, e a presença deles era poderosa. O rei então, um pouco incomodado, disse que não sabia que iria dividir o espaço com outros convidados, e ele então pediu perdão por ser presunçoso. Então ele lembrou que ele queria realmente encontrar sua família de novo, e da última vez que ele esteve ali, então ele pensou que seria uma boa ideia juntar todos eles nesse dia. Perguntou então à majestade se ele se lembrava da sua esposa Tabitha e da sua filha Lilia. Então elas começaram a se apresentar diante da sua majestade e também informou que os outros convidados, ela se chamava Alice Lewin e era esposa de seu bom amigo, e os seus filhos, um era Arthur e a outra se chamava Elenoir. Ele então disse que amigos de Vincent também eram considerados seus amigos e que agora eles poderiam se levantar, afinal todos eles estavam ali para parabenizar aquele lugar no seu 10º aniversário, e era um lugar realmente maravilhoso e que todos deveriam aproveitar o evento. A rainha então disse que eles não precisavam ser tão formais e que eles deveriam se divertir, e ela estava bem contente de que parecia que teriam alguma companhia além dos guardas. Nesse momento então Sylvie estava com bastante sono, mas tinha acordado, e ela então foi em direção ao nosso Prota, sem saber o que estava acontecendo. Então ele disse que ela tinha chocado há muitos meses atrás a sua majestade e que o nome dela era Sylvie. E ela tinha achado aquela besta de mana muito fofa, e ela parecia ser meio reptiliana, mas era bem inteligente. Ele até pediu para Sylvie dar um oi para eles e ela deu. O rei então perguntou se aquela besta de mana era o vínculo daquele jovem. Ele disse que sim. O rei então disse que ele era bem sortudo, já que mesmo sendo bestas infantis, elas não eram nada fáceis de serem domadas, e mesmo assim ela parecia bem obediente a ele. Nosso Prota, porém, não revelou que eles poderiam se comunicar mentalmente, então de certa forma era um acordo mútuo entre eles. O mago então começou a gritar, não acreditando que aquele menino estava com um acordo mútuo de igualdade com aquela besta de mana, deixando até mesmo todos assustados e até mesmo o rei. Porém o nosso Prota não sabia se ele tinha dito algo estranho. Tentou desmentir dizendo que não achava que tinha sido ele, mas sim que foi ela que iniciou o contrato. O príncipe então e a princesa começaram a pensar a respeito sobre aquilo, porém aquele velho só queria, de certa forma, dar uma olhada no vínculo do garoto e daquela fera, porém ele não estava deixando. Então o rei deu uma ordem dizendo para que ele parasse imediatamente, dizendo que ali não era o lugar nem a hora de estudar pet de alguém, e devia lembrar ele que ele estava de serviço para protegê-lo. Ele então se ajoelhou e começou a pedir perdão ao rei, e o seu nome era Sebastian. Após isso, o evento já estava para começar e a esposa de Vincent tentou tirar aquele clima pesado da situação e pediu para que as majestades se sentassem por ali. Após isso, então, o nosso Prota não conseguiu tirar os olhos daquele homem, já que ele sabia de algo a respeito da Sylvie, e ele tinha muito interesse nela. O leiloeiro então começou a abrir à noite, dizendo que eles estavam começando o leilão de Hestia, e ele disse que presumia que todos os convidados estavam ali juntos para que hoje pudessem ter a chance de obter os itens raros e valiosos daquele leilão, e todos começaram a gritar de alegria. Mas antes de começarem, pediu a todos que estavam lá que pudessem gentilmente se virar para o sul e cumprimentar ao rei e a rainha de Sapim. As pessoas então se viraram e começaram a se curvar em direção ao rei, enquanto ele e a rainha acenavam de volta para eles. E após aquilo também disse ao próximo, mas certamente não menos importante que o rei, ao homem que foi capaz de fazer todo aquele evento possível. Então pediu por favor que desse uma salva de palmas ao Vincent Hestia. Enquanto isso, o nosso Prota meio que se lembrou da sua vida passada, pois isso acontecia muito com ele quando ele também ia em eventos assim. Porém, começou a virar a cabeça de um lado para o outro, dizendo que agora ele não era mais um rei.
Ele estava bem descontente, já que ele nem mesmo tinha passado pela puberdade ainda. Nosso prota estava sendo sacana nessa cena aí, ele estava bem escondendo o álcool ali na roupinha dele enquanto ninguém via. Então após isso, nosso prota começou a analisar a rainha, e ela parecia ser uma conjuradora, já que ela tinha uma varinha que era bem poderosa. E o nosso prota achou bem estranho, já que ele não conseguiu sentir a mana. Significava que ela ou estava carregando um artefato para escondê-la, ou aquela mulher estava num nível alto o suficiente para que ele não pudesse sentir o poder dela. E nesse meio tempo ela começou a olhar para ele, então ele desviou o olhar. Mas ele então começou a pensar que realmente nunca pensou sobre aquilo. E era interessante como ele não sentia nenhuma atração pela rainha, ou até mesmo por mulheres na idade de sua mãe. Aliás, o nosso prota nem passou pela puberdade ainda, então tá meio que explicado isso, né? Mas também não era como se ele não achasse as garotas mais jovens atraentes. Mesmo assim, ele não se importou muito com esse pensamento, já que não era como se ele quisesse realmente namorar tão cedo, mas que pensaria sobre aquilo quando ele fosse mais velho. Então, Vincent chegou chamando Arthur, dizendo que tinha algumas espadas muito boas sendo leiloadas e que não seria nada difícil dele conseguir, já que ele era o dono do leilão. E disse para que ele escolhesse qualquer uma que ele quisesse, já que ele mesmo daria o lance nela. O apresentador então disse que aquela era Short Road e era uma espada forjada por um mestre ferreiro que também era um artífice de fogo, e aquela espada era imbuída acima do punho com um núcleo de fogo de Medit. Se você reforçasse aquela espada magistral com um pouco de mana, e sem contar que se você melhorasse o seu poder de corte, ela poderia exalar um efeito de paralisia. O nosso prota até mesmo começou a ficar impressionado com aquela espada. Porém, os lances começaram com 50 moedas de ouro. E todos então começaram a dar lance de 52, 53, 54, 55, sem parar atrás daquela espada. E nisso o nosso prota começou a pensar que uma casa modesta naquela cidade custaria pelo menos uma única moeda de ouro. E sem contar que o lance inicial de 50 moedas de ouro poderia sustentar a família do nosso prota por pelo menos 250 anos. Vincent então chegou perguntando se era de seu agrado. Ele sabia que era um pouco grande agora, mas no futuro, com a habilidade elemental, era ser muito difícil de achar aquela espada. Ele então disse que parecia ser uma arma boa e poderosa, mas ainda não era do agrado dele, já que não era algo que ele necessitava, e ele preferia algo um pouco menos único, igual aquela espada. Vincent então sorriu e disse que não era necessário ele brincar com uma faísca, já que ele tinha habilidades de raio. Vincent também disse que de qualquer forma aquele era só o começo do leilão, e mesmo que ele não achasse algo que ele gostasse, ele após isso conseguiria achar todos os outros itens que ele queria. Art então perguntou se ele tinha conseguido achar aquela máscara que alterava a voz. Vincent então começou a brincar com ele perguntando quem ele achava que ele era, que até mesmo o casaco que ele pegou foi feito da melhor pele possível, de um fox, e aquilo tinha a habilidade de obscurecer a sua presença de olhos desavisados, e parecia ser algo que ele iria querer, então ele arrebatou isso enquanto ele podia no leilão. Diz então para que ele ficasse seguro, já que se acontecesse alguma coisa com ele, ele que cuidaria da sua família. Então pensou que realmente Vincent estava certo, e a espada era realmente só o começo, já que durante o evento foram demonstrados muitos e muitos itens, e até mesmo o rei acabou arrecadando muito deles, sem contar num núcleo de classe A que ele mesmo pegou, ofertando até mesmo 100 moedas de ouro. Porém, o rei só saberia se o núcleo teria uma besta só se o núcleo fosse totalmente absorvido pelo recipiente, aquela pessoa que fosse absorver o núcleo. As meninas estavam esperando um intervalo, porém o nosso prota não sabia aonde a Sylvie estava. Ele desviou o olhar por pouco tempo e ela desapareceu. Ele começou a perguntar à sua irmã e à Tabitha se elas tinham visto a Sylvie, porém elas não sabiam de nada. Ele até mesmo continuou procurando, mas não encontrou ela. Então, após isso, ele sentiu que a Sylvie estava por perto, e simplesmente ela estava perto daquele mago, e ele estava tentando pegar ela, deixando a bichinha toda nervosa, tadinha. Ela até começou a chorar de medo. Então aí que o nosso prota já entrou em ação e chamou ela para perto dele. Nesse momento, o nosso prota estava muito irritado, e ele só conseguia pensar em se controlar, já que aquele era um mago da família real. Ele realmente estava muito irritado. O mago então se levantou e começou a dizer que aquele não era o lugar para um plebeu ficar brincando por aí com uma besta tão especial.
Ele então perguntou o que ele tinha dito. Então começou a sorrir tenebrosamente, começou a dizer que a besta seria dele. Foi nesse momento que o nosso prota, ouvindo aquelas palavras, perdeu totalmente o controle e começou a levantar uma mana de raiva e ódio por aquele cara. Só que nesse momento ele começou a perceber o quão irritado ele estava e não deu nem 3 segundos. Ele começou a dizer: fale isso novamente. Já deixa no comentário aí, se rolar uma luta, quem vocês acham que vai vencer, o mago ou o nosso prota. Antes de continuarmos o vídeo, curso que é para você que ainda não aprendeu a desenhar ou até mesmo nunca teve talento para isso. Esse é um exemplo de pessoas que aprenderam a desenhar com pouco tempo e eu tenho certeza que você merece um curso desse. E além disso, está com promoção. Você consegue pagar à vista e ainda tem desconto. E se você não gostar do curso, em 7 dias você pode ter o seu dinheiro de volta. É 100% garantido, pessoal. Sem contar que o curso também é vitalício. E se você comprar ele, independente de quanto tempo passe, ele será seu. Valeu! Então vemos que um momento atrás, Vincent estava pensando que era uma pena que Arthur não tinha sido capaz de achar algo que ele gostasse naquele leilão. E do que ele sabia, ele só queria uma espada de boa qualidade, nada chique ou inatamente poderoso. Então ele começou a pensar que se fosse esse o caso, ele seria capaz de encontrar algo em seu estoque. O rei então tocou nele. Ele começou a dizer a sua majestade que esperava que ele estivesse tendo uma tarde agradável. Então começou a dizer que não tinha certeza de como ele conseguiu o núcleo da besta de classe nível A, mas ele estava muito feliz com a sua compra. Então começou a dizer que esperava que pelo menos aquele núcleo estivesse intacto. Vincent disse que estava feliz que aquele evento humilde valeu para poder resolver o seu problema. Enquanto o rei tentou falar elogiando o evento, a sede de sangue do nosso prota começou a se espalhar no ambiente. E até mesmo Vincent não conseguiu, ele estava segurando o coração de tão nervoso que ele estava na presença daquilo. E era uma sede de sangue tão pesada, quase até mesmo palpável, que você conseguia segurar no ar. E ela nem era mesmo direcionada a ele, e ainda assim ele não conseguia nem mesmo ficar de pé, já que ele não conseguia usar magia, o que fez com que ele se ajoelhasse na hora, e o seu pescoço começasse a se fechar de tão nervoso que ele estava, e ele até mesmo estava se sentindo enforcado pela pressão. Nesse momento então, o cavaleiro pediu para que a majestade ficasse para trás, mas ela disse para que não se preocupasse com ela, mas sim protegesse as crianças. O rei naquele mesmo momento começou então a sacar sua espada, para então poder se defender de quem estava vindo. Ele então começou a gritar: quem ousa tentar atacar a família real? Mostre-se. Nem mesmo dizendo aquilo, nenhum deles conseguiu localizar a fonte de onde estava vindo aquele ódio inteiro, e mesmo assim o mago estava deitado no chão com tanto medo do que o nosso prota poderia fazer com ele. E o nosso prota estava bem de boa com a carinha dele, meio arrependido, e aquilo só aconteceu porque ele perdeu o controle de si mesmo. A irmã de arte então começou a chorar e ele começou a acessar aquela fonte de mana. Então após isso, Vincent parou de sentir o sufocamento em seu pescoço e começou a se perguntar o que tinha acabado de acontecer naquele lugar. O pai de arte então e os chifres gêmeos entraram e perguntaram o que estava acontecendo. O cavaleiro então informou que naquele lugar, naquele momento estava tudo seguro e que deveriam olhar ao redor o que estava acontecendo. Então deu a ordem para que se espalhassem e observassem o local. E após o momento, o nosso prota só ficava meio decepcionado, já que a culpa de tudo aquilo era dele. E eles então ficaram aguardando até receberem a resposta do que tinha acontecido. Após o momento então, nosso prota então começou a conversar mentalmente com a Sylvie e perguntou se estava tudo bem com ela. E o mordomo então chegou e disse que, reportando à majestade, que um intruso tinha acabado de ser apreendido pelo capitão Lewin e aquilo já tinha sido resolvido. Então ele ficou feliz que era só aquilo, dizendo então que estava tudo bem. Nosso prota nesse momento já ficou surpreendido, já que ele tinha se safado graças a um milagroso invasor. Continuou agradecendo, graças àquele intruso, o seu sacrifício não seria em vão. O guarda então começou a debochar de Sebastian, dizendo que como ele pôde, sendo um guarda real, cair de bunda por causa da intimidação de um intruso, e o outro guarda ainda disse que ele iria morrer cedo se continuasse assim, o que fez ele ficar bem irritado. Então começou a dizer que só tinha escorregado, e isso era tudo. Ele começou a encarar o nosso prota, e o nosso prota começou a encarar ele, então ele começou a virar o rosto, sabendo então que na verdade a aura tinha vindo daquele garoto.
E o leilão, a partir disso, começou então a voltar ao que estava acontecendo, enquanto todos ficaram calmos. Dizendo então que ali eles tinham o item final do evento, e a tradição diz que o melhor item deve ser o último, e ele não era ninguém para ir contra a tradição. Perguntando então quem seria o sortudo afortunado o suficiente para adquirir aquele tesouro. Então começou a dizer que eles deveriam contemplar aquilo. E era um World Lion, filhote, literalmente uma besta nível A. Para aqueles que não sabiam daquela magnífica besta de mana, ele literalmente, adulto, tinha a capacidade de se tornar uma mana de besta poderosa de classe B. Até mesmo ousava-se dizer que poderia se tornar um animal de classe A. Porém, o cara continuava olhando para Sylvie e sorrindo maliciosamente. E Arthur disse que aquele cara nem mesmo estava prestando atenção para outra besta de mana, mas somente para Sylvie. Leiloeiro continuou dizendo que todos sabiam que aquilo significava que, cuidando bem daquela besta, isso permitiria que o seu mestre se tornasse um lendário Beast Timer, que seria um domador de besta. Sendo então que o lance inicial começaria com 500 moedas de ouro, e nem isso foi o suficiente. Muitos começaram a dar o lance de 500 a 600, até mesmo a 800 moedas de ouro, mas o rei, se beneficiando de todo o dinheiro do povo, né? Sabe como é que rei tem dinheiro, né? Ele foi logo e lançou 1000 moedas de ouro, que fez com que todos começassem a rir de nervoso de tanto dinheiro que o cara tinha e aceitassem que aquele leão, na verdade, agora era dele. Vincent então disse que parecia que ninguém queria fazer o lance contra o lance do rei. Então ele deu parabéns adiantado para ele. Vincent então começou a perguntar qual eram os seus planos para o novo pet real e se ele mesmo iria domá-lo. Rei então disse que parecia tentador quanto a isso, para ele ter um vínculo com uma besta assim, mas ele estava pensando em dar ele para o seu filho, dizendo que dependeria muito de como ele iria usar a besta que ele iria lhe dar. Então ele disse que iria fazer o seu melhor. A rainha então começou a brincar, dizendo que isso significaria que ele não precisaria ter que ouvir as faltas dele com o seu tutor. E ele começou então a brincar, dizendo que a sua mãe tinha concordado em não falar aquilo para o seu pai. Nosso prota então, olhando aquilo, viu que eles na verdade pareciam uma família normal. Vincent então disse que o leilão já estava prestes a acabar e perguntou se ele gostaria que ele juntasse os itens e mandassem para o rei. Então começou a dizer que aquilo era sem sentido, como se ele tivesse paciência para esperar pelos itens, dizendo que ele mesmo iria descer com ele. Vincent então mostrou o caminho e disse que poderia ir. Também, né, se ele contra o rei, o leilão já era. O mago artiloso pediu licenças a sua majestade e perguntou se podia dizer algo. Ele então começou a cochichar no ouvido do rei e o nosso prota, já ligado, percebeu que não vinha coisa boa por aí. O mago então salafrário começou a olhar para o nosso prota e a sorrir maliciosamente. Então o rei simplesmente disse chega para o Sebastian e disse que entendia. Porém o nosso prota só pensava que ele tinha um grande mau pressentimento a respeito daquilo. Então disse que um atendente logo estaria ali com os itens da sua majestade. Enquanto chamou Arthur e disse que todos os itens que ele pediu, exceto a espada, estavam ali. E enquanto isso ele poderia dar uma olhada nas espadas que estavam ao redor para ver se ele gostava de algo. E a sua mãe então ficou segurando os itens, dizendo que iria segurá-los até que ele encontrasse uma boa espada. O rei então perguntou ao nosso prota se ele planejava ter aulas de esgrimas. E disse que o seu garoto acabou de começar a aprender também, e talvez eles pudessem até mesmo arranjar um duelo amigável entre os dois algum dia. Eu queria saber quem ia avisar esse rei que o filho dele iria morrer. Art então começou a dizer que o príncipe Kurt só seria infectado com maus hábitos se ele começasse a duelar com plebeus como ele. E ele estava honrado, mas as espadas eram apenas um mero hobby para ele. E ele disse que nunca poderia esperar alcançar o nível do seu filho. Vincent estava procurando pelo pai do nosso prota, e ele então chegou a que o rei queria conversar com ele pessoalmente. Ele então se ajoelhou e começou a pedir desculpas pela intromissão. Ele disse então para que ele relaxasse e disse que tinha ouvido que foi ele que capturou o intruso de mais cedo, elogiando ele, dizendo que Vincent arrumou um homem bem capaz para ele. Ele então perguntou se Art era realmente seu filho. O pai do nosso prota perguntou se tinha algum problema com aquilo. Então ele respondeu dizendo que Sebastian, ali, que era um guarda real há muitos anos, ajudando a família deles incontáveis vezes,
pelos serviços exemplares que ele proveu e, portanto, ao seu país, ele sentia que deveria lhe dar uma recompensa de vez em quando. Parecia então que ele tinha gostado do vínculo do seu filho, dizendo então que dar a um guarda da família real o vínculo do seu filho será um serviço ao seu reino. Porém, o pai do nosso prota, olhando para ele, viu que ele não tinha gostado nada disso. Então ele pediu perdão e disse a sua majestade. Mas quando ele foi dizer algo, ele foi interrompido, e o rei disse que claro que ele estava disposto e feliz em compensar pelo vínculo, e contratar até mesmo um mago para quebrar o contrato entre o seu filho e a besta de mana, que seria feito às suas custas. Então disse que deveria se desculpar, dizendo que nem ele nem a sua esposa tinham alguma coisa a ver com o vínculo do seu filho, e foi ele que adquiriu sozinho, então ele não poderia falar nada a respeito daquele vínculo, que fez com que o rei começasse a observar a arte com olhos totalmente diferentes. Porém, os olhos do nosso prota diziam outra coisa, que a qualquer momento ele poderia até mesmo matar o rei. O mago, então, observando aquilo, perguntou se o garoto não tinha sido ensinado a abaixar o olhar quando estivesse falando com os adultos ou superiores. O rei, então, interrompendo o mago, disse que a criança tinha certeza de que tinha acabado de ouvir a sua conversa com seu pai, então ele não iria repetir. Então ele disse que o seu arsenal poderia ter uma arma adequada ou até mesmo uma espada que um aspirante a jovem cavaleiro gostaria de usar e seria muito útil para ele. Porém, o nosso prota tinha que ser muito cuidadoso, já que era o rei de Safim, e ele tinha que ficar muito calmo para poder responder àquele rei. Ele então, com todo respeito, disse: "Obrigado, sua majestade, pela sua oferta graciosa, mas eu recuso, e mesmo a espada mais magnífica nunca poderia substituir a Sylvie." Bastia então não gostou de nada do que ele ouviu, então o rei lançou mais uma oferta, dizendo que em troca do seu filhote de Lion, que ele tinha acabado de trocar, em troca do seu vínculo. Porém, o seu filho começou a reclamar, dizendo que a besta de mana ia pertencer a ele. Nosso prota então já tinha perdido a razão, e ele então começou a dizer que pedia desculpas por não ter sido bem claro a sua majestade. Então ele disse seriamente: "Não gostaria de trocar, nem vender, nem dar o seu vínculo a ninguém." Então começou a dizer que tinha pedido 2 vezes a criança, e pediu 2 vezes e estava perdendo a paciência, e ele era pedir gentilmente uma última vez, perguntando então mais uma vez se ele iria dar o seu vínculo. Nosso prota então, se contendo ao máximo, disse que também iria fazer uma pergunta à sua majestade, perguntando então com uma ira muito grande por quanto ele estaria disposto a vender os seus 2 filhos, dizendo então que ele tinha pedido 3 vezes e ele rejeitado 3, e ainda assim seu orgulho não o permitia aceitar a sua recusa. Então ele não pareceu entender a gravidade do que ele estava pedindo, então ele esperou que a pergunta dele esclarecesse isso. Porém, no mesmo momento, um cavaleiro partiu para cima por causa do desrespeito do nosso prota, e ele então, se aproximando, chamou ele de camponês insolente, e como ousou insultar o rei e a sua família real. E o nosso prota, prevendo todo o ataque dele, disse que ele pretendia cortar ele ao meio, concentrando toda a sua mana em sua espada. Porém, a arte só estava mantendo seu fluxo de mana calmo e constante, antecipando então os movimentos do seu inimigo e tomando controle do caminho do seu ataque, desviando completamente do ataque, fazendo então com que o cavaleiro perdesse o seu equilíbrio e então acertando um socaço na cara do cavaleiro. O mago, vendo aquilo, não acreditou que ele não foi capaz de matar uma criança, dizendo que ele desperdiçou a chance perfeita. O mago então pensou que mesmo que ele fosse punido, ele iria cuidar daquilo com as suas próprias mãos, e que o rei não iria perceber que um vínculo capaz de formar um contrato de igualdade tão jovem significava que ele eventualmente cresceria, além de classear. E então o mago queria realmente ter aquela fera, e ele começou a mirar no nosso prota. Seu pai nem conseguiu alcançá-lo, e nesse momento, meu parceiro, o prota parou o tempo. Sinceramente, ele parou o tempo de todas as pessoas ao redor e ficaram simplesmente o mago e ele naquela situação. O seu pai nem conseguiria alcançar ele para poder defender da magia. Então foi nesse momento que nem o rei podia fazer nada. Sinceramente, o nosso prota poderia matar todos que estavam naquela sala. O mago então, achando estranho estar naquela situação. Porém, o nosso prota começou a dizer que feitiços que precisam de mana de ambiente como combustível não funcionariam naquele lugar.
Enquanto pisava no chão, ele continuava olhando seriamente para o mago na intenção de matá-lo. O mago então começou a gritar dizendo para que ele ficasse para trás e se ele achava que realmente teria chances contra um conjurador da família real. E nesse momento o Prota apareceu do lado dele dizendo que nesse estado ele conseguiria sim, quebrando então a perna do mago. Meu parceiro! Nosso Prota foi tão rápido quebrando a perna dele que o mago não conseguiu nem sentir que ela estava quebrada. Então após aquilo ele caiu no chão com a sua perna quebrada e começou a gritar e a chorar de dor naquele ambiente, já que era a única coisa que ele podia fazer. Ele então após isso começou a pedir ajuda a todos e não sabia o motivo de todos estarem parados. Então após isso ele começou a sentir o verdadeiro terror, sabendo que ninguém poderia ouvir ele. Nosso Prota então chegou do seu lado e disse: ninguém vai te ouvir, então é melhor você escutar enquanto ainda é capaz disso. Algo mesmo assim parecia não ter muita noção, ele estava chorando e babando de tanta dor e começou a dizer que ele não poderia fazer aquilo já que ele era um conjurador pessoal do rei. Então o nosso Prota se levantou, olhou seriamente para ele e disse: saiba o seu lugar. Fala comigo se você gostou do manhwa, não esquece de deixar no comentário que você quer a continuação e também comenta a parte que você mais gostou. Se você quiser ajudar o canal mais ainda, não esquece de compartilhar para um amigo que você gosta, eu tenho certeza que ele também vai amar esse manhwa. Valeu, valeu!